Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre hipertensão, Doutora, por que você sempre fala de hipertensão? que é uma doença super prevalente que a gente precisa alertar, dar conhecimento para vocês, porque a hipertensão não tratada ao longo dos anos vão levar a infarto, AVC, complicações que poderiam ser evitadas e com certeza isso vai impactar na qualidade de vida de vocês. Então, o vídeo de hoje é sobre a hipertensão. Por que é um problema de saúde pública e a gente precisa falar sobre isso? E você, nesse momento, pode estar com a pressão aumentada e nem sabe disso. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista no Rio de Janeiro e tenho um propósito de promoção de saúde e prevenção de doenças. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e vamos compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, maior o número de hipertensos que a gente vai diagnosticar, tratar adequadamente e evitar as complicações e os custos no futuro das complicações inerentes à hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença silenciosa e por isso que é tão alarmante. Nesse momento, tem mais de 50% das pessoas que são hipertensas e não sabem, não estão diagnosticadas. Então é importante que a gente comunique, que eu informe vocês que a hipertensão é um problema de saúde pública e a gente precisa identificar as pessoas que estão hipertensas e precisam ser tratadas para isso não gerar uma complicação, uma piora da sua qualidade de vida no futuro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer dados para vocês hoje. 46% das pessoas que são hipertensas não são diagnosticadas. Então, quase 5 a cada 10 pessoas não sabem que são hipertensas. Estão hipertensas, precisam de tratamento e elas desconhecem. Das pessoas que são hipertensas, já sabidamente hipertensas, quase 60%, 58% não são tratadas. Então, as pessoas que são hipertensas, praticamente a metade não sabe que são. Dessas outras 50%, dessa metade que sabe que é hipertensa, mais da metade elas não são tratadas. Então, eu sei que sou hipertenso e eu não me trato. E das pessoas que são hipertensas e são tratadas, somente 20% das pessoas têm um controle adequado da hipertensão arterial. Então, por isso que a doença cardiovascular é a doença mais prevalente, a maior causadora de morte no Brasil e no mundo, porque um dos principais fatores de risco da hipertensão arterial, ela é muito maltratada. Então, as pessoas que sabem que são hipertensas, quase 40% são tratadas, e desses 40% que são tratadas, só 20% dessas pessoas têm a pressão devidamente controlada. Então, a gente precisa primeiro identificar as pessoas que são hipertensas e não estão sabendo e tratar essas pessoas adequadamente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu sei que eu sou hipertenso, você precisa começar a medicação muitas vezes. A modificação do estilo de vida faz parte do tratamento da hipertensão, mas muitas vezes a gente não consegue esperar. Pessoas que têm a pressão arterial acima de 16/10, se você em algum momento pegou sua pressão, estava acima de 16/10, você precisa de tratamento imediato. A modificação do estilo de vida a gente vai realizar, mas isso é um processo. Ninguém consegue mudar o estilo de vida de uma hora para outra. Então, quando o nível de pressão arterial estão muito elevados, a gente precisa começar a tratar logo. E aí a gente vai implementando modificação de estilo de vida e pode ser que seja possível a gente reduzir as medicações, sim, mas ela precisa ser controlada logo. Então, se você está com a pressão alta ou se você já está com a pressão, você toma remédio e fala assim, não, doutora, minha pressão já é assim mesmo, 15/9, minha pressão não abaixa. Não, isso não é aceitável. Você precisa ajustar a medicação para a sua pressão ficar controlada. Se sua pressão não está controlada nesse momento, você não está sendo bem tratado e você precisa otimizar isso. Porque embora hoje você não possa estar sentindo nada, no futuro você vai ter complicações desse quadro. Então, a pressão arterial precisa ser efetivamente tratada. Então, a gente só vai conseguir relaxar se sua pressão estiver aí abaixo de 13/8. E a ideia é a gente abaixar a sua pressão abaixo de 13/8 e a gente manter, sustentar as medidas que fizeram com que a sua pressão ficasse controlada, para ela permanecer controlada. Eu não quero atingir um controle pontual da sua pressão arterial. Eu quero atingir esse controle e que esse controle se permaneça. Então, por isso que somente 21% das pessoas que são tratadas estão com a pressão adequadamente controladas. A gente precisa atingir a meta e mantê-la na meta. Então, modificação do estilo de vida é muitas vezes é necessário medicação. Em relação à medicação,
muitas vezes, cada vez está sendo mais estudado isso, um grande problema da hipertensão arterial é a aderência à medicação. As pessoas têm dificuldade de começar a tomar medicação e sustentar. Então, para isso, na verdade, está sendo desenvolvida há anos, formas da gente facilitar essa adesão ao tratamento. E essa forma mais fácil da gente aderir ao tratamento é conseguindo juntar as medicações, a associação de medicações em um só comprimido. Por isso que tem medicações com dupla, um comprimido com duplo, 2 remédios, comprimido com 3 remédios, para a gente facilitar a tomada da medicação por parte do paciente, a adesão ao tratamento e, assim, melhor controle dos níveis da pressão arterial. No SUS, infelizmente, ainda não está liberado essa associação de medicações. Tem classes de medicações liberadas, sim, com fácil acesso, mas que dificulta essa adesão ao tratamento. Então, infelizmente, é assim, mas a gente consegue, sim, controlar a pressão arterial das pessoas do SUS, sim, mas essa associação se faz necessária e as pessoas precisam ter o compromisso de tomar o remédio, colocar lá o alarme, ter formas de a gente controlar a pressão arterial. Então, se você está aí na dúvida, para ou não para o remédio, isso não é uma opção sua, isso é uma indicação médica. Então, contate seu médico, acompanhe, esse acompanhamento regular é muito importante para que você consiga atingir o alvo de controle da sua pressão arterial e assim manter esse controle ao longo da vida, e assim você vai estar reduzindo as doenças, prevenindo doenças e otimizando sua saúde. Então não deixe de tomar sua medicação e não se conforme com a pressão alta. A pressão não é para estar alta, é para estar controlada. Em relação à modificação do estilo de vida, o exercício físico aeróbico junto com o exercício de força são capazes de reduzir até 10 milímetros de mercúrio a pressão arterial. A alimentação, a redução do consumo de sódio, o aumento do consumo de potássio também tem impacto na redução da pressão arterial. A melhora do sono também tem impacto na redução da pressão arterial. A apneia do sono, ela eleva a pressão. Então, você controlar a apneia do sono, os roncos não são normais, precisam ser tratados. O excesso de álcool aumenta a pressão arterial. Então, todos esses outros fatores vão auxiliar a sua medicação a fazer efeito. Então, se você está tomando seu remédio, mas não faz exercício, não se alimenta bem, não dorme bem e bebe pra caramba, você não está favorecendo seu remédio a fazer efeito. Então, pode ser que seja necessário 3, 4 classes de medicação e mesmo assim não são suficientes para poder conseguir suprir esses hábitos tão deletérios que você assume no seu dia a dia. Então, o tratamento da pressão arterial é um tratamento interdisciplinar, multidisciplinar, que você precisa associar exercício, alimentação, melhora do sono, redução do excesso de álcool, junto com a medicação, muitas vezes, para a gente conseguir melhorar o controle da sua pressão arterial e reduzir o risco. Então, se você tem dificuldade de aderir ao tratamento, porque você tem dificuldade de tomar a medicação várias vezes, contacte e tem a possibilidade de pagar, contacte seu médico, melhores opções, porque mesmo que você gaste um pouquinho mais na medicação, mas você conseguir otimizar o controle da sua pressão arterial, você vai estar poupando em prevenção de doenças no futuro. Então, controle da pressão arterial é fundamental. Não aceite pressão, que minha pressão é alta, isso não é o normal. Contacte seu médico, faça sua avaliação, combata todos os outros fatores que você precisa otimizar para melhorar o controle da sua saúde, da sua pressão arterial. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e que mais pessoas, desses quase 60% das pessoas que não sabem que tem hipertensão arterial, descubram e comecem o tratamento o quanto antes, para a gente prevenir doenças, promover saúde e manter a qualidade de vida das pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal.